Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor James Carvalho. Nós falaremos a partir de agora de geopolítica. E o curso de geopolítica exigido pelo Enem é um curso que prega o raciocínio. Portanto, nessa aula você verá que o raciocínio é essencial, não o conteudismo e não o decoreba. Vamos lá? Bom pessoal, tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez o assunto é geopolítica. Em geopolítica vamos discutir hoje urbanização. Vamos discutir a concentração da população em cidades. Urbanização é quando a população de um país se concentra em cidades, quando a população urbana supera a população rural. Esse fenômeno é um fenômeno que ocorre ao longo da história. Tivemos momentos em que a população foi urbana, momentos em que a população foi rural. O que vamos discutir é o processo de urbanização pós-revolução industrial, a partir do século XVIII. Então, com a revolução industrial, com a substituição do homem pela máquina, com o êxodo rural provocado por esse novo sistema de produção, a população tenderá a se concentrar em cidades. Atualmente, nós temos no mundo 51% da população vivendo em cidades. Então, hoje, mais da metade da população mundial vive em cidades. A isso chamamos de urbanização. O processo de urbanização está diretamente relacionado ao processo de industrialização. Então, o processo de industrialização é intimamente ligado com o de urbanização. Vamos discutir hoje a urbanização no Brasil. Vamos tentar discutir como que a população brasileira acaba hoje se tornando majoritariamente urbana. Nós temos no Brasil atualmente 85% da população vivendo na zona urbana, vivendo em cidades. No Brasil nós somos aproximadamente 5.700 municípios. Desses 5.700 municípios, você sabe, o município é a menor divisão territorial do Brasil. Um município tem duas áreas totalmente diferentes: a zona urbana, que é a cidade, centro urbano de um município é a cidade, e a zona rural. A zona rural é o campo, onde se praticam as atividades do setor primário: agricultura, pecuária e extrativismo manual, não mecânico. Portanto, a população do Brasil hoje é majoritariamente urbana, 85% dela vive em cidades. E esse processo se inicia quando? Esse processo se inicia para valer mesmo após a década de 30, mais especificamente após a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas. Quando Vargas toma o poder, quando termina a chamada política do café com leite, então você tem aí um início, propriamente dito, do êxodo rural, da saída do homem do campo para a cidade. Vargas contribui muito para esse êxodo rural, por exemplo, com a criação da CLT, a consolidação das leis de trabalho. Alguns benefícios vão atrair esse homem do campo para as cidades, como, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas, como, por exemplo, as férias anuais, o descanso semanal remunerado e o salário mínimo. Então, todas essas leis irão atrair o homem do campo para a cidade. Esse processo de urbanização se intensifica nos anos 50, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, você tem a chegada em grande expressão das chamadas indústrias multinacionais. Essas indústrias que vêm de outro país vão se instalar no Brasil e vão acentuar o êxodo rural. Então, inicia-se nos anos 30, se acentua nos anos 50 e se consolida, se conclui a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70. Como eu disse, a urbanização está ligada diretamente ao processo de industrialização. E o maior parque industrial do Brasil, o maior parque industrial da América Latina, se concentra onde? Na Grande São Paulo, mais especificamente na região do ABC Paulista. Lá você tem um polo de indústria do setor de bens de consumo duráveis, isto é, do setor automobilístico, responsável não só pelo êxodo rural, também como a migração interregional.
a população do Nordeste virá em peso para trabalhar como mão de obra, não é? Lá na região do ABC paulista. Eu fiz aqui para você um esqueminha, não é? Da chamada hierarquia urbana. Como assim hierarquia urbana? As cidades, elas são hierarquizadas em função do que oferecem, em função dos serviços, em função das necessidades que elas conseguem satisfazer. Então, dependendo dos serviços, dependendo das necessidades que essa cidade consegue satisfazer, ela é hierarquizada. Então, nós temos aqui, ó, primeiro a chamada hierarquia urbana tradicional. Então, você tem aqui alguns pontos que eu desenhei aqui que fazem referência ao tamanho dessas cidades, não só em número de habitantes, mas também em serviços, mas também em funções, naquilo que elas oferecem. Então eu fiz para você vilas, cidade local, centro regional, metrópole regional, metrópole nacional e metrópole global. Vamos tentar entender o que é isso, não é? Então, quando eu falo em cidade local, eu falo num centro urbano que oferece algumas funções, oferece e consegue satisfazer algumas necessidades de uma vida moderna. Agora, essas necessidades não são plenamente satisfeitas. Então, muitas vezes, um cidadão de uma cidade local, ele acaba tendo que buscar os serviços, tendo que satisfazer suas necessidades numa cidade maior, por exemplo, num centro regional. Vamos tentar dar nome a isso. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma cidade local. Poderia ser aqui do interior de São Paulo, chamado São Roque. Então, quem vive em São Roque satisfaz determinadas necessidades, ele consegue ter determinados serviços na sua própria região. Mas, porventura, alguns serviços e algumas necessidades ele não consegue satisfazer no seu centro urbano. Ao que ele faz? Ele vai para um centro regional, que poderia ser Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que oferece muito mais funções, satisfaz muito mais necessidades do que São Roque. Se porventura em Sorocaba ele não conseguir satisfazer novas necessidades que surgirem, ele vai partir para uma metrópole regional. Metrópole é um centro urbano que satisfaz necessidades diversificadas e sofisticadas. Então, você tem uma metrópole da região, importante para a região. Na região, nosso exemplo aqui seria Campinas. Então, você tem a cidade local, São Roque, o centro regional, Sorocaba, a metrópole regional, Campinas. Talvez Campinas se torne pequeno para esse nosso personagem. Aí ele queira buscar serviços mais requintados, mais diversificados, aí ele vai buscar isso numa metrópole de caráter nacional. É uma metrópole que tem uma repercussão dentro do país. É uma metrópole onde os seus serviços são referências nacionalmente. Por exemplo, Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais. Tem 3 milhões de habitantes, é uma grande cidade, uma metrópole, mas do ponto de vista nacional. Talvez Belo Horizonte fique pequena, aí ele vai ter que buscar a maior referência que existe dentro do Brasil, que é uma metrópole global, no caso aqui, São Paulo. Quando eu falo em metrópole global, eu estou falando em quê? Num centro urbano que é sede ou filial de grandes corporações. O que são grandes corporações? Por exemplo, empresas do setor automobilístico, por exemplo, Volkswagen, por exemplo, Ford, por exemplo, do serviço, setor bancário, Banco Santander, não é? Banco de Boston, por exemplo, do setor de fast food, McDonald's. Então você vai encontrar todos esses serviços numa metrópole de caráter global. Você pode encontrar numa metrópole nacional, você pode encontrar numa metrópole regional, você pode encontrar num centro regional, mas necessariamente você vai encontrar numa metrópole global. Outra característica de uma metrópole global é o fato dela ela ter uma bolsa de valores relevante. E essa bolsa de valores está interligada com as principais bolsas de valores do mundo todo. Ela tem uma rede de comunicação extremamente moderna, à base de internet, à base de GPS, não é? Essa grande metrópole global, ela oferece serviços diversificados e sofisticados. Então, o que faz uma metrópole ser global é a sua interação, a sua modernidade, não o número de habitantes. Foi realizada uma pesquisa mundial onde se detectou
que as principais metrópoles globais do planeta, as mais completas, são 4: Nova York, Tóquio, Londres e Paris. Você tem megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, mas não são classificadas como metrópoles globais, porque elas não estão modernizadas, elas não oferecem os serviços que essas 4 que eu citei, Paris, Nova York, Londres e Tóquio, oferecem. Então, uma metrópole global é aquela que está interligada com o mundo. No Brasil, aqui, ó, fiz para você um mapinha, onde eu mostro para você as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais, as metrópoles globais e alguns centros regionais. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos começar mostrando então as metrópoles globais do Brasil. São só 2: São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma metrópole global, mas uma escala menor. Não é uma metrópole global alfa, não é uma metrópole global beta, é uma metrópole global gama, isto é, uma metrópole global não tão completa assim. Aí você tem, além de São Paulo e Rio de Janeiro como metrópoles globais, você tem as chamadas metrópoles nacionais. São elas: Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus. São centros urbanos, são metrópoles de uma grande importância nacional, não mundial. Portanto, essas metrópoles que eu citei para você têm uma repercussão dentro do território brasileiro. Além dessas metrópoles, eu posso citar mais 3: Belo Horizonte, Goiânia e Campinas. Essas já são metrópoles regionais. Elas não têm uma importância para o país, não tem uma repercussão dentro do país, mas em suas regiões elas são referências. Temos também centros regionais, que não são metrópoles, são grandes centros, mas não tem, a complexidade de uma metrópole. Posso citar para você Florianópolis, Londrina, Campo Grande, Uberaba, Uberlândia, posso citar aqui Vitória, posso citar Aracaju, Maceió, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Cuiabá, e no estado de São Paulo posso citar mais 4: Santos, São José dos Campos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Essas são nossas grandes centros, centros regionais. Cidades importantes, mas que não podem ser chamadas ainda de metrópoles. Então, isso aqui que eu te mostrei é uma tal de hierarquia clássica, a que nós acostumamos. Então, o cidadão vai buscando os serviços e a satisfação de suas necessidades, mudando o tamanho da metrópole ou da cidade em função da proximidade. Hoje, o que nós enxergamos é isso aqui, ó, a hierarquia urbana atual. Olha só, você teria aqui uma cidade local, aqui um centro regional, aqui uma metrópole regional, uma metrópole nacional e uma metrópole global. O que dá para diferenciar dessa hierarquia para essa daqui? A diferença é o seguinte, dá uma olhada. De uma cidade local, eu posso continuar buscando serviços num centro regional, mas dependendo da minha condição socioeconômica, dependendo hoje dos meios de comunicação, do acesso que eu tenho ao transporte, eu posso ir direto para uma metrópole nacional ou até mesmo para uma metrópole global. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui que nós pegamos em São Roque, Sorocaba. Então, o cara que mora em São Roque, dependendo da sua condição socioeconômica, ele pode vir buscar serviços não apenas em Sorocaba, ele pode vir buscar serviços diretamente da metrópole global, que é São Paulo. Por exemplo, ele necessita de assistência médica avançada. Então, se ele não encontra aqui em Sorocaba, ele vem direto para São Paulo. Ele pode buscar, por exemplo, os serviços dos grandes hospitais, como o Sírio-Libanês, como, por exemplo, o Albert Einstein. Mas isso dependendo do quê? Da sua condição socioeconômica. Uma pessoa humilde aqui de São Roque continua segregada ao seu espaço. A mesma coisa se dá de um cara que mora numa metrópole global. Eu posso morar numa metrópole global e não ter acesso aos serviços, não ter acesso àquilo que ela oferece em função da minha condição socioeconômica. Posso viver dentro da metrópole global e nunca ter ido a um grande espetáculo, um dos inúmeros
teatros da cidade. Posso viver na metrópole global e nunca ter frequentado o circuito de restaurantes finos, por exemplo, dos Jardins, do Alto de Pinheiros, mesmo morando em bairros periféricos, como Itaquera, como Capão Redondo. Então, essa hierarquia urbana é uma hierarquia muito mais voltada para a questão do poder aquisitivo. Hoje, segundo o professor Milton Santos, nós não valemos mais enquanto cidadãos, nós valemos enquanto consumidores. Então, dependendo do nosso poder de consumo, dependendo da nossa condição socioeconômica, nós teremos ou não acesso aos serviços e às necessidades satisfeitas por um grande centro urbano. Então, não é mais a proximidade que vai me levar a buscar serviços, vai me levar a buscar soluções para os meus problemas. E sim o quê? A minha condição socioeconômica. A minha condição socioeconômica, a minha mobilidade depende necessariamente do meu poder de consumo, do meu poder aquisitivo. Pensando nisso, eu listei para você uma outra questão, que é a questão da região metropolitana. Então, por exemplo, eu moro na cidade de São Paulo. Então, eu moro numa metrópole global, que oferece serviços inúmeros, diversificados, sofisticados, mas, devido à grande complexidade dessa metrópole, zonas urbanas de municípios vizinhos acabam sendo unidas à zona urbana da metrópole, formando uma imensa mancha urbana. A gente chama isso de conurbação. O que é conurbação? Conurbação é quando áreas urbanas de municípios diferentes se unem. Então eu tenho, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo e mais 39 municípios. São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, São Caetano, Osasco, Carapicuíba, você tem Francisco Morato, Franco da Rocha, Jandira, Cotia, Barueri, Itaquaquecetuba, enfim, outros municípios que têm suas zonas urbanas atreladas à grande metrópole. Nome disso, conurbação. Conurbação, áreas urbanas de municípios diferentes unidas. A partir da década de 70, durante a ditadura militar, cria-se as regiões metropolitanas para que municípios diferentes possam resolver problemas comuns. Por exemplo, vias, não é, que ligam dois municípios necessitam da manutenção dessa via. Nada mais natural do que as duas prefeituras, os dois poderes públicos, se unam para poder resolver esse problema. A intenção é essa, ao se criar uma região metropolitana. Então você tem sempre aqui, nas próximas cidades, regiões metropolitanas, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Porto Alegre. Então a região metropolitana é quando você tem uma metrópole e outros municípios que estão conurbados a essa metrópole. Só que isso vai trazer um problema. Qual é o problema? Bom, eu disse a vocês no começo da nossa aula que o processo de urbanização está diretamente relacionado ao processo de industrialização. E a industrialização do Brasil foi uma industrialização tardia, uma industrialização retardada. O que é uma industrialização tardia? O que é uma industrialização retardada? É que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil o Brasil vai acelerar o seu processo de industrialização. E o modelo adotado qual foi? Atrair a tecnologia externa e implantar diretamente um parque industrial aqui. Nós não desenvolvemos uma tecnologia própria, nós não desenvolvemos um know-how de acordo com nossas possibilidades. Nós trouxemos uma indústria de fora e a instalamos integralmente no território nacional. E isso teve vantagens. Qual foi a vantagem? A vantagem foi que tivemos um parque industrial pronto. E a desvantagem? Todo esse parque industrial não tinha nada a ver com nossas características. Nós nos urbanizamos, nós
passamos a crescer economicamente, mas esse crescimento econômico não foi acompanhado ao mesmo tempo pela cidadania. Você quer ver um exemplo? Quando o Brasil se industrializa, ele vai oferecer uma série de benefícios para as empresas de outros países se instalarem aqui, as chamadas multinacionais. Então, o que nós oferecemos para essas empresas? Oferecemos matéria-prima abundante, oferecemos isenção de impostos, oferecemos subsídios energéticos, oferecemos livre remessa de lucros, oferecemos toda uma rede de escoamento para facilitar, né, a circulação da produção, oferecemos um mercado consumidor e oferecemos mão de obra barata. Então, a mão de obra barata era a classe operária que serviria a essas indústrias para que elas tivessem lucro. Então, esse foi o processo de industrialização brasileira. E esse processo de industrialização brasileira tinha por princípio nos modernizarmos e também garantir o lucro a essas empresas. Só que o que ocorre? Essas empresas obtiveram lucro? Claro que sim, mas a margem de lucro ficou aquém do que elas esperavam e muitas delas passaram a tentar conter gastos. E uma das formas de se conter gastos era baixar ainda mais os salários ou demitir sumariamente esses operários. Esses operários passaram a viver nas chamadas periferias dos grandes centros, não é? Nas bordas das manchas urbanas. Então você vai ter o surgimento de bairros operários na periferia. Em São Paulo, por exemplo, você tem bairros no extremo sul de São Paulo, Capão Redondo, Jardim Miriam, você tem Jardim São Luís, você tem Interlagos, Parelheiros. Na Zona Norte você tem o bairro do Imirim, na Zona Leste, Itaquera, você tem Guaianazes, na Zona Oeste você tem João 23, você tem o Butantã. Todos esses bairros aí que surgem nas bordas das manchas urbanas são bairros que vão surgir com uma infraestrutura precária. Precária em quê? Precária em serviços, precária em infraestrutura, precária em transportes. Então você vai ter nas bordas das manchas urbanas, nas chamadas periferias, uma infraestrutura aquém. E essas regiões serão as mais populosas. Então, nós teremos problemas no que diz respeito à falta de moradia, à falta de infraestrutura. Então, a saturação dos serviços oferecidos por uma metrópole, a gente vai chamar de macrocefalia. Como assim? As grandes cidades brasileiras se concentram em poucas áreas. Há uma concentração dos espaços urbanos no Brasil. Você tem os serviços concentrados em poucas cidades e esses serviços serão saturados porque você tem muita gente e a cidade não consegue, dar a essa população os serviços que essa população procura. Isso chamamos de macrocefalia, a saturação dos serviços oferecidos pela cidade em função da concentração espacial das mesmas. Nós temos no Brasil menos de 20 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então você tem poucas cidades concentrando um grande número de habitantes. Aí a macrocefalia vai trazer isso aqui, o que a gente chama de problemas urbanos. Eu listei para você problemas urbanos, primeiro do ponto de vista não natural, mas de alteração das condições naturais. O homem interferindo no meio e esse meio mostrando as consequências da ação antropogênica nesse meio. Então eu coloquei aqui, por exemplo, a questão das enchentes. Então, o que são enchentes? As enchentes são provocadas pela impermeabilização do solo. A ocupação desenfreada do solo, nós ocupamos áreas de mananciais. Por exemplo, a cidade de São Paulo, o sítio da cidade de São Paulo está todo numa área de várzea. Várzea do Rio Tietê, várzea do Rio Pinheiros, várzea do Rio Tamanduateí. Então, essa ocupação irregular de áreas de várzea fez com que a impermeabilização do solo, toda a água da chuva não se infiltra mais no solo. Então, você tem enchentes nas regiões mais baixas de São Paulo. Então, a enchente é uma coisa crônica. Não se ocupa a área de manancial, não se ocupa a área de várzea de rio. E São Paulo foi construída toda aí, numa região de várzea de rio.
Então a enchente é fruto da impermeabilização, da ocupação irregular do solo. Um outro problema que eu listei para você é o da inversão térmica. Inversão térmica, inversão da temperatura. Nos meses de inverno, uma cidade como São Paulo, que tem mais de 6 milhões de veículos automotivos, despeja na atmosfera uma quantidade incrível de gases poluentes, não é? Gás carbônico, gás metano, enxofre, todos esses gases, eles são dissipados pela precipitação. Mas no inverno, a precipitação diminui naturalmente. E esses gases todos permanecerão sobre a zona urbana, formando uma imensa mancha negra de poluentes. Essa mancha negra de poluentes é o que vai provocar a inversão térmica. Os raios solares chegarão, vão aquecer a parte superior dessa mancha negra de poluentes, desse tampão que se forma sobre a cidade de São Paulo, por exemplo, e o ar frio ficará embaixo. Então a inversão térmica é fruto necessariamente do quê? Da emissão de gases poluentes na atmosfera, que no inverno não são dissipados e forma aquela mancha negra, aquele tampão sobre a cidade, provocando a inversão. O ar quente fica em cima e o ar frio fica embaixo, né? Provocando problemas nos seus olhos, provocando problemas respiratórios na população. Além da inversão térmica e além das enchentes, uma outra questão é a questão das ilhas de calor. O que que são ilhas de calor? Bom, o concreto, o cimento, o asfalto, típico da região central da cidade, ele absorve o calor mais rapidamente. Portanto, nas regiões centrais da cidade, você tem uma temperatura mais elevada do que na periferia. Na periferia, que normalmente as edificações são menores do que na região central, você tem um albedo, uma reflexão desse calor maior. Consequentemente, a temperatura na periferia é menor do que no centro. Chamamos isso de ilhas de calor, quando a temperatura no centro das grandes cidades é maior do que nas periferias, dificultando inclusive a circulação atmosférica, dificultando inclusive a verticalização, não é? Dificulta a circulação atmosférica. Além das ilhas de calor, a poluição propriamente dita, né? Citamos aqui a poluição atmosférica, a poluição sonora, a poluição visual, a poluição dos nossos rios. O rio Tietê e o rio Pinheiros são verdadeiros córregos, né? Verdadeiros esgoto a céu aberto, em função do que? Nós despejamos sem nenhum tratamento o esgoto residencial, o esgoto industrial diretamente no rio. Então nós matamos o rio Pinheiros, matamos o rio Tietê, pelo menos na área da região metropolitana. Além disso, temos também a poluição visual, né? Poluição visual, característica de um processo de urbanização desenfreado, sem nenhum critério. Esses são problemas que eu julgo mais do ponto de vista da intervenção do homem no meio, mas tem outros problemas também, realizado a questão socioeconômica. Eu coloquei para você aqui a questão da segregação territorial. O que é isso? Da separação do território. Nas cidades, uma das características principais é alguns bairros se tornarem bairros de pessoas abastadas, outras áreas de pessoas menos favorecidas do ponto de vista econômico. Então eu tenho, por exemplo, em São Paulo, as chamadas submoradias. O que são submoradias? Isso aqui é um fenômeno comum a toda a grande metrópole do chamado mundo subdesenvolvido. Isso você tem em Recife, você tem em Fortaleza, você tem em Salvador, você tem em Curitiba, você tem em Manaus, em todo o grande centro urbano brasileiro e também de países subdesenvolvidos, você tem essa questão da submoradia. Eu citei duas para vocês, duas submoradias, os chamados cortiços e as favelas. Qual a diferença entre um cortiço e uma favela? Bom, o cortiço é uma habitação legalizada. Como assim? O morador de um cortiço, ele é legalizado. Ele paga aluguel, ele paga pela água encanada, ele paga pela rede de esgoto, ele paga pela energia elétrica. Um cortiço é uma moradia de grande dimensão,
onde o seu proprietário dividiu essa moradia entre várias pessoas, entre várias famílias. Então ele não aluga a moradia inteira para um só indivíduo. Ele aluga um quarto, aluga o outro quarto. Então, num cortiço, você tem de 15 a 20 famílias morando e dividindo, por exemplo, os banheiros e a área de limpeza. Isso é um cortiço, é uma moradia, uma submoradia legalizada, onde os seus habitantes, eles coabitam a parte de limpeza e os seus sanitários. E uma favela? A favela já é diferente. A favela é uma área de terceiros que foi ocupada ou invadida. Aí é com você. Então é uma área que foi ocupada ou invadida. E essa ocupação e essa invasão fez com que essa região, na zona urbana, não tenha os serviços oficiais de água encanada, rede de esgoto, energia elétrica. O morador de uma favela está lá de forma ilegal. É ilegal. Ele está ocupando uma área que não lhe pertence, pertence ou ao Estado ou a um particular. E esta área, a favela, ela oferece, além do fato do cara não pagar pelos serviços, são todos serviços clandestinos, não é? A água é o que a gente chama de gato, não é? Serviços clandestinos. A água, ele usurpa da rede oficial, a energia elétrica é desviada também, enfim, as favelas se localizam normalmente em regiões próximas às várzeas dos rios, em regiões de íngremes, em regiões onde são comuns, não é, o deslizamento. Então as favelas, elas ocupam áreas não próprias para o habitat, mas elas têm um atrativo, além do fato do cara não pagar por morar nessa região, nesse tipo de habitação. Elas geralmente estão localizadas próximas ao centro. Então, o que chama a atenção numa favela é a localização do ponto de vista natural é ruim. Então, você tem lá várzea de rio, então quando tem enchente, a favela é atingida, quando tem enchente ocorre deslizamento, mas normalmente as favelas estão próximas no centro. Então, o cidadão que habita uma favela, muitas vezes ele reluta em sair de lá. Primeiro porque ele não tem para onde ir. Segundo, porque normalmente os programas do Estado que vão tentar recolocar esse cidadão numa área menos hostil, estão muito distantes do centro, estão muito distantes do seu local de trabalho, estão muito distantes da escola do filho do indivíduo. Então o cara é jogado lá para a borda das manchas urbanas das cidades. E o cara opta em não ir, em ficar. Mas ele põe em risco a própria vida habitando uma área que não é apropriada, que não é adequada para ele estar lá. Mas isso é fruto do quê? De todo um processo de macrocefalia, todo um processo de concentração espacial que faz com que pessoas venham de todos os cantos do país atrás do quê? Dos serviços, da satisfação das necessidades, atrás de tudo que oferece uma grande cidade. Como nós temos poucas cidades que oferecem emprego, oferecem educação, oferecem uma rede de saúde razoável, rede de saúde essa que está saturada, rede de educação essa que está saturada, mas mesmo assim a cidade ainda seduz. O cara prefere sair da onde ele vive, onde ele não tem absolutamente nada, para vir para um grande centro urbano, tá ok? Então isso aí é a questão das submoradias, mas a segregação espacial, ela não se dá apenas do ponto de vista da população mais humilde, ela se dá também da população elitizada, da população privilegiada. Como assim? População privilegiada é segregada espacialmente? Sim. Nós temos nas grandes cidades o que a gente chama de enclaves fortificados. O que são enclaves fortificados? São áreas de plena segurança, onde grupos de condição socioeconômica privilegiada desenvolvem não só atividade econômica, moradia, mas de lazer. Eu vou citar para você alguns exemplos de enclaves fortificados, os chamados condomínios fechados, tanto os verticais como os horizontais. Nesses condomínios fechados, o que mais você lê num anúncio, num classificado, para quem quer vender um apartamento ou uma casa num desses condomínios, é a palavra segurança 24 horas.
O que mais você lê é essa expressão, segurança 24 horas. Então você compra um imóvel, porque você tem poder aquisitivo para isso, num chamado enclave fortificado, porque você não confia no Estado para te dar uma segurança que realmente ele deveria te dar. Então você acredita que vivendo num condomínio como esse, você estará protegido da violência, dos assaltos, da criminalidade, que são oriundos, que são típicos, não é, dos grandes centros urbanos. Além dos condomínios dos condomínios fechados, você tem também uma outra proposta, a proposta de lazer, o shopping center. O shopping center é um enclave fortificado. Na cidade de São Paulo é interessante, né? Nós temos shopping centers para vários grupos sociais. Nós temos shopping centers altamente elitizados. Posso citar, por exemplo, na zona sul de São Paulo, o shopping Jardim. Posso citar, por exemplo, o shopping Iguatemi, altamente elitizados, mas nós temos shopping centers mais populares, como por exemplo o shopping Itaquera, o shopping Campo Limpo, o shopping na região do Aricanduva, são shopping centers mais populares. Tem uma região aqui em São Paulo, um bairro chamado Tatuapé, que na estação Tatuapé você tem um shopping popular e o chamado Boulevard Tatuapé, e esses públicos não se misturam, eles estão afastados apenas por uma estação de metrô. A estação de metrô, de um lado é o shopping Tatuapé, mais popular, do outro é o shopping Boulevard Tatuapé, mais pretensamente elitizado. Um outro exemplo disso são os colégios particulares, né? Nos colégios particulares estudam os filhos desse grupo privilegiado. Então você tem aí a tríade do que eu chamo de enclaves fortificados: shopping centers, escolas particulares e condomínios fechados. Então quer dizer que dentro de uma cidade você tem outras cidades. Esse conceito ele surge lá pela década de 70, não é? Lá pelos anos 70 no Brasil, por exemplo, você tem a formação de um condomínio ainda hoje muito famoso chamado Alphaville, na região da Grande São Paulo, na região de Osasco, Santana do Parnaíba, na região de Carapicuíba, na região de Barueri. E esse condomínio Alphaville, não é? Ele tem uma vida própria. Lá em Alphaville você tem um comércio para os moradores de Alphaville, você tem escolas para atender os moradores de Alphaville, você tem, durante muito tempo havia um pedágio, né, na rodovia Castelo Branco que liga a Grande São Paulo a esse condomínio, né, que era uma faixa pedagiada, até para, entre aspas, né, impedir que as pessoas cheguem até Alphaville. Você tem, por exemplo, um ônibus que liga, né, Carapicuíba, Osasco, Alphaville, para levar quem? A população que presta serviços em Alphaville. Então esses enclaves fortificados são uma representação clara dessa segregação territorial, dessa segregação espacial típicas de cidades, de metrópoles, não é? De grandes centros urbanos dos países do sul. Então guarda isso, grandes metrópoles globais, nacionais, regionais dos países do sul são marcados por isso: macrocefalia, conurbação e segregação territorial. Então é isso. Nós falaremos em outras aulas a respeito das consequências, não é, desse processo de urbanização. Bom, pessoal, acredito que com essa aula você pode ter uma visão bem mais próxima do que o Enem pede sobre geopolítica. Geopolítica, acima de tudo, raciocínio. Professor James Carvalho, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até uma próxima. Tchau!